Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, escolhendo mais um tópico para estudar essa doutrina que a gente abraça com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta vontade de, em cada texto, em cada frase que a gente lê, trazer a nossa reflexão do dia a dia. E fazendo com que, através desse norte, a gente siga a nossa vida, né? Então vamos aproveitar o horário, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, atraindo aquele grupo de espíritos que estão aqui para nos orientar, para nos proteger, para nos instruir. E pedindo que durante esse tempinho curto de reflexão, eleve os nossos pensamentos a cada atitude nossa do dia a dia. E que possamos, Senhor, estar sempre voltado para o seu norte, de amor e paz, e ajuda ao próximo. Assim seja. Hoje a nossa página vai ser um comentário de Emmanuel ao capítulo 5, versículo 2 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo 5 é o capítulo que a gente fala sobre as bem-aventuranças. E o versículo 2, que é a nossa referência de hoje, é o seguinte: e, abrindo a sua boca, os ensinava. O título de Emmanuel chama-se Auxílio Eficiente. O homem que se distancia da multidão raramente assume a posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar um monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa na multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar-se a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Vinha de Luz, capítulo 17. Então, meus amigos, hoje vamos fazer uma reflexão sobre o que seria esse auxílio eficiente. E enquanto eu estava dando uma lida na página, né, na reflexão de Emmanuel, eu lembrei de uma historinha contada por Humberto de Campos no livro Boa Nova e que faz referência justamente ao Sermão do Monte.
que é quando essa história acontece basicamente com Levi, que era, né, um dos discípulos de Jesus, era um cobrador de impostos, ou seja, ele representava entre os discípulos alguém que tinha uma certa exposição, uma certa influência até na sociedade. E, como todos os discípulos, né, por estarem próximos a Jesus, eles eram muito acometidos por aqueles desafortunados, né? Aquelas pessoas, os doentes, eles queriam estar próximo dos discípulos, afinal de contas era mais difícil estar próximo de Jesus, né? E, tendo sido cercado em casa por um grupo desses desafortunados, Levi foi questionado por eles, porque o que eles queriam era o seguinte, assim, você pode me dizer como que a gente pode melhor contribuir na implantação do evangelho, do reino de Deus? Como é que eu posso pegar esses ensinamentos de Jesus e melhor trabalhar em prol do próximo? Esse grupo de desafortunados já estava começando a pensar em como melhorar o auxílio que eles teriam que fazer. Mas os discípulos foram escolhidos por Jesus e são pessoas como nós. Eles eram pessoas que tinham seus defeitos, eles participavam da sociedade, eles tinham cada um características como cada um de nós, né? Não eram seres arcanjos ou anjos que não teriam defeitos. Não, eles tinham defeitos. E por isso muitos deles não sabiam muito como tratar, até mesmo como interpretar aquilo que Jesus estava dizendo. E quando Levi foi interpelado por esse grupo, ele chegou para 3 deles, do qual ele conhecia, que era o Lisandro, o Áquila e o Pafos, e falou assim: pô, Lisandro, você aí todo aleijado, rapaz. Áquila, você foi abandonado pela família. Pafos, você é um perturbado. Desculpa, mas onde é que vocês acham que vocês vão chegar? Querendo ajudar a edificar que reino? Vocês não têm condições para isso. E aí isso veio como uma pancada no coração deles. Eles se sentiram profundamente humilhados, porque eles reconheciam essas deficiências em si, mesmo eles querendo ajudar ao próximo. Percebam, eles já tinham em seus corações as suas deficiências. O que eles queriam era saber assim, tá bom, mas como é que eu posso fazer para melhorar? E aí eles, sem ter uma resposta de Levi e sem ter Jesus por perto, que Jesus não se encontrava, foram embora. Foram embora, mas eles sabiam que Jesus ia pregar no final da tarde, num monte próximo à casa de Levi. Passado o tempo, Levi, encontrando Jesus em sua casa, começa batendo papo e tal, e ele conta essa história. E aí, literalmente, Jesus faz o que tão bem ele fez durante toda a sua pregação. Ele começa a ensinar a Levi de que aqueles desafortunados, aquelas pessoas sofredoras, aqueles que já estavam se reconhecendo como defeituosos em suas características, eram os que tinham que ser ajudados.
Levi chega até questionar: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Ele estava sendo apenas ignorante, ele só queria fazer com que o reino de Deus crescesse mais rápido, e na visão dele, o crescimento desse reino de Deus não poderia ser com as pessoas estrupiadas, deveria ser com aqueles que estavam dirigindo a sociedade. E aí, Jesus devolve para ele, quando ele fala, né, que a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. E aí Jesus fala: quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. A gente tem que entender isso. Né? A gente não precisa procurar impor a coisa ao outro. A gente tem que mostrar através de exemplos. E Jesus continuava numa narrativa longa, numa narrativa bonita, e ele fala o seguinte, que até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através dos séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Nisso, Jesus chega alguns outros discípulos, João, Pedro e tal, e eles partem para o monte. Chegando no monte, Jesus começa a falar. E essa daí é a parte que mais tocou Levi, mas depois veio para o Evangelho de Mateus. Porque ele foi o que mais vivenciou a história anterior ao acontecimento do Sermão do Monte. Ele foi o que teve o auxílio eficiente através de Jesus. E quando terminada a palestra de Jesus, falando do Sermão do Monte, já escurecendo, ele foi ao encontro daqueles que ele achava desafortunado e entendeu que ali é onde estava o caminho do Evangelho, porque aqueles desalentados, que para ele seriam desalentados, na verdade, eles já tinham reconhecido as suas deficiências. E quando Levi abraçou a Lisandro, com sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou eternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Que bonito. Por isso que quando a gente vai procurar nos evangelhos, apenas Lucas faz menção, além de Mateus, só que Lucas não conheceu Jesus. Mateus, nesse momento, estava lá. E ele reconheceu o auxílio eficiente que Emmanuel também nos retratou na página de hoje. Obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.
do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, no reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo.